Olá, crianças, tudo bem? Estou de volta com vocês para mais uma aula de matemática. Em a nossa aula hoje vamos compreender o procedimento de cálculo envolvendo multiplicação, tá? E fica aí comigo, você vai gostar muito da aula hoje. E para a gente iniciar, você vai acompanhar comigo um vídeo explicando um pouco de maneira animadinha como fazer a multiplicação e você compreender melhor, tá bom? Acompanha comigo aí na tela, vamos lá. Atenção, turma! Hoje vamos falar sobre um assunto que eu simplesmente adoro: multiplicação! Oba! Vamos multiplicar chocolates? Eu também adoro esse assunto! Vamos multiplicar chocolate sim, Filó, mas no final da nossa visita, vamos saboreá-los também! Uau! Que delícia! Vamos lá! A multiplicação é uma maneira prática e eficaz de somar parcelas iguais. Acho que eu entendi. Se a máquina preenche 4 formas com 6 estrelinhas de chocolate, podemos dizer que temos uma saborosa constelação? Não, Filó. Nós temos uma equação. 6 mais 6 mais 6 mais 6 estrelinhas é igual a 24 estrelinhas. Muito bem, Sofia! Essa é a ideia da multiplicação. Se cada forminha é um conjunto de 6 estrelinhas e temos 4 forminhas, significa que temos 4 conjuntos com 6 bombons cada. Somando as quantidades de cada conjunto, temos 24 bombons. Então é aí que entra a multiplicação! Afinal, somar várias vezes a mesma parcela não é nada prático, né? Imagina se no final da produção do dia, os confeiteiros fossem somar cada conjunto de bombons. Eles levariam muito tempo. Entendi! Com a multiplicação, eles conseguem calcular rapidamente a quantidade total. É isso aí, Filó! Basta multiplicar a quantidade de forminhas pelo total de bombons em cada uma delas. Multiplicamos, então, 4 vezes 6 igual a 24. Esse cálculo significa que o 6 aparece 4 vezes. Quando dizemos vezes, estamos nos referindo à quantidade de vezes que um determinado número irá se repetir. Ou seja, quantas vezes vocês irão somá-lo. Então é por isso que dizemos que a multiplicação é a adição de parcelas iguais? Assim, 6 mais 6 mais 6 mais 6 é igual a 4 vezes 6 e é igual a 24. Sim, Filozinha, você está certa! E dizemos parcela, pois esse é um dos termos da adição. Você se lembra dos termos da adição, né? São as parcelas e o resultado. E já que estamos falando nisso, quer saber quais são os termos da multiplicação? Eu sei! 4 e 6 são os fatores. E o resultado do cálculo é chamado de produto. Exatamente, minha querida. E perceba que o mais interessante na multiplicação é que não faz diferença se você quiser inverter os fatores, pois a ordem deles na operação não altera o produto. Uau! Vejam quantos bombons! Sem a multiplicação, teríamos que contá-los um por um. E demora! Agora sou fã da multiplicação! Deste modo que as caixas estão organizadas, basta contar as quantidades de colunas e linhas e multiplicá-las para obter o resultado rapidamente. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 colunas. E temos 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Vocês não vão querer somar tudo isso, né? Vamos então multiplicar. 5 vezes 10 é igual a 50! 50 caixas de bombom. Que delícia! Também gostei de multiplicar. Aliás, eu queria o dobro desses bombons. E eu, o triplo. Boa, meninas!
Usamos ainda a palavra dobro, que significa multiplicar uma quantidade por 2. E o triplo, que significa fazer o cálculo por 3. Vejam, o dobro de 4 equivale a 4 vezes 2, que é igual a 8. E o triplo de 3 equivale a 3 vezes 3, que é igual a 9. Ai, só tô preocupada em memorizar tudo isso. Então vou te dar uma ajudinha. Memorizar todos os cálculos da tabuada parece complicado, mas saibam que praticar ajuda e muito. A tabela pitagórica nos permite visualizar as tabuadas de 0 até o 10. Vejam lá, basta cruzar os dados das linhas com os dados das colunas para calcular. Por exemplo, vocês sabem quanto é 3 vezes 6? 18. Isso, Sofia, é 18! E como a ordem dos fatores não altera o produto, podemos dizer que o cálculo de 6 vezes 3 tem o mesmo resultado. Agora eu também amei a multiplicação. Vou colar essa tabela na capa do meu caderno. Eu gosto tanto dessa tabela que a deixo no mural da sala. Assim, as crianças podem consultá-la sempre que quiserem. O que é uma ótima maneira de praticar e memorizar. E por falar em crianças, onde está a Filó? Ai, que pena, não sobrou nenhum bombom. Deviam estar muito bons, hein, Dona Filó? E você dividiu com seus amigos? Não. Ai. Então a próxima aula será sobre divisão. Aguardem, crianças. Até a próxima. Olá, e aí, gostaram do vídeo? Gostei muito da explicação da turminha aí. Eles explicaram exatamente como acontece a multiplicação, que a adição, né, que a gente soma várias parcelas, mesmo número, a gente pode apenas multiplicar com o exemplo dado aí. Vamos só lembrar. Ó. Nós vimos aí, ó, eu posso fazer 4 vezes 6, que é a mesma coisa se eu pegasse o 4 6 vezes, ou o 6, né? Não importa a ordem. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ó, e 6. Falei 6 e fiz 6, né? E 6 vezes, ó, que dá o mesmo resultado, ó. Tanto faz eu somar 6 vezes ou multiplicar. Então, eu vi que a multiplicação, né, ela me ajuda sabendo também fazer a adição, ok? E aí, o que acontece? Eu compreendo que se eu consigo adicionar tantos números, para facilitar, eu posso usar a multiplicação, tá? Por isso que é importante você também estudar a tabuada da multiplicação e compreender esse cálculo. Mas hoje na nossa aula a gente vai entender como eu faço o procedimento de cálculos, né, usando a multiplicação. A adição eu já compreendi que eu coloco um número em cima do outro e faço isso, ó, e adiciono. 4 mais 4, 8. As parcelas e o resultado. Foi isso que a gente relembrou no vídeo também? Só que na multiplicação eu chamo isso de fatores, troco o sinal aqui pela multiplicação e chamo isso de fatores. E na multiplicação, 4 repetido 4 vezes, eu vou encontrar o número 16. Mas como, professor? Eu vou pegar o 4, eu vou repetir ele quantas vezes? 4. Ou seja, é como se eu fizesse aquele esquema que a gente viu com chocolate, eu estou fazendo aqui com número. Se eu somar isso aqui, 4, repetido 4 vezes 4, eu vou encontrar o quê? Tem 16 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ele tem quantas vezes aqui, ó? 16 vezes, tá? Então, assim eu faço a minha multiplicação. Só que agora, na nossa aula, a gente vai compreender o procedimento de cálculo de multiplicação usando outros números. Por exemplo, deixa eu só apagar aqui o exemplo que eu coloquei para vocês. E vou fazer isso aqui, ó. Eu vou usar esse exemplo aqui, armando a conta, ó. Primeiro exemplo que eu tenho aqui, a letra A. 456
vezes 3, ok? Isso, muito bem. Esse número aqui. Vou pegar 456 vezes 3, ok? E aí eu vou multiplicar um por um. Esse, depois a dezena e depois a centena. Sempre da minha direita para a esquerda, tá bom? Deixa eu só apagar aqui minhas setinhas. Vamos lá. 6 vezes 3, ó. 6 vezes 3. Ou seja, o 6 quantas vezes? 3 vezes. Que é a mesma coisa de pegar o 6 dessa forma. 3 vezes o 6, tá? Que eu vou encontrar. Eu somo 6 mais 6. Lembra quanto é que dá? 12, né? E 12 mais 6. Pensa um pouquinho aí. Dá quanto? Quem pensou no número 18, acertou, né? Ou seja, é a mesma coisa de 3 vezes 6, tá bom? Então, vamos lá. 3 vezes 6, 18. Então, olha só, eu coloco 8 aqui e coloco 1 aqui em cima com as minhas dezenas, para continuar somando com os outros números na minha continha, tá? 6 vezes 3, 18. Coloquei 1 aqui em cima, deixei o 8 aqui. Aí eu vou continuar. 5 vezes 3, mesma coisa disso aqui, ó. Em vez de eu repetir o 6, eu faço com 5 agora. 5, 3 vezes, tá? Que aí vai dar um resultado diferente desse que eu tenho aqui agora. 5 mais 5, 10 mais 5, 15, ok? E 3 vezes 5, 15. Mesma coisa. Só que aqui, é claro, quando é números pequenos, eu consigo fazer essa conta mais rápido. Números maiores, eu vou ter que ter o domínio sobre isso aqui, tá? Multiplicação. Vamos lá. 5 vezes 3, eu descobri já. Dá quanto? 15. 15 mais 1, que é o número que foi aqui em cima. Ó. Coloquei aqui em cima para somar, tá? Então, 5 vezes 3, 15. Mais 1, 16. Coloco 1 aqui de novo aqui em cima e continua. 4 vezes 3. Multiplica aí. 4 vezes 3 dá quanto? 12. 12 mais 1, 13. Ó. Olha só o resultado da minha multiplicação, tá? Assim eu faço o cálculo da minha multiplicação. Lembrando, são fatores e isso aqui é meu produto, que nada mais é do que a gente chama de resultado, né? O total da minha multiplicação, tá? Agora vamos lá. Vou fazer o próximo exemplo para você entender mais como é que eu faço. Eu posso armar a conta dessa forma, ó, vezes 2. 5 vezes 2, 10. Coloco o 0 aqui e 1 aqui em cima. Por que o 1? Porque é o número na dezena. A unidade sempre é a primeira colocada aqui, o outro eu coloco aqui em cima. 4 vezes 2, 8. 8 mais 1, 9. Ó, não foi nenhum número, né? Continua. 0 vezes 2, todo número vezes algum número é 0, tá? Então, vamos lá. E 1 vezes 2, 2, ok? E aí eu termino a minha multiplicação. E assim eu faço o procedimento de cálculo, tá? Eu vou fazer outros exemplos com vocês na próxima aula, mas eu espero que você tenha compreendido como armar a conta e efetuar o cálculo. E a gente vai fazer outros exemplos juntos na próxima aula. Mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque para você ter acesso a essa aula e muitas outras. Te aguardo na próxima. Tchau, tchau.